No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, encontramos a história de um homem rico e mau chamado Zaqueu. Esse homem, apesar de rico, não era feliz, pois ganhava sua riqueza de maneira clandestina, ou seja, roubando e prejudicando o seu semelhante. E mesmo possuindo muita riqueza, muitos bens materiais, em seu peito pulsava um coração vazio e triste. E à medida em que acumulava riquezas, simultaneamente ia acumulando também a desilusão, a amargura, o desespero, a angústia, a decepção e assim por diante, uma vez que a riqueza não dava a ele a verdadeira e tão sonhada felicidade. Podemos até afirmar que a vida de Zaqueu era um grande vazio cheio de riquezas, ou seja, ele possuía tudo o que o mundo pode dar, mas ao mesmo tempo não possuía nada. Faltava a ele a abundância dos bens que o mundo não pode dar. Zaqueu já tinha ouvido falar das maravilhas operadas por Jesus em suas andanças por tantas cidades e vilas da Palestina. Ouviu falar dos milagres, como os de curas realizadas, fazendo surdos ouvir, mudos falar, paralíticos andar, leprosos serem purificados, mortos serem ressuscitados, endemoniados serem libertos e tantos outros, porque Jesus não parava. Ele ia de casa em casa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades físicas e espirituais. Zaqueu foi possuído de profunda curiosidade em conhecer quem era Jesus, de quem todas as pessoas não se cansavam de comentar por causa das maravilhas que ele realizava. Mas Zaqueu tinha pelo menos 2 problemas sérios que o impedia de aproximar-se de Jesus. O primeiro problema era físico, pois ele era de pequena estatura, ou seja, era baixinho, condição essa que no meio da multidão ele não conseguia ver e nem conhecer Jesus. O segundo problema de Zaqueu era de ordem moral, pois ele era lançador e coletor de impostos sobre os habitantes de Jericó e em favor do Império Romano. Atividade essa que despertava nele o desejo de apoderar-se do dinheiro público, um comportamento corrupto perante a população contribuinte. Por certo, no meio daquela multidão havia muitos contribuintes que já o tinham subornado para pagar menos ou para não pagar impostos. Mas à medida em que o tempo passava, Zaqueu foi percebendo que a sua riqueza e a sua posição social passaram a não mais significar nada diante do drama de sua consciência moral e espiritual. Bendito é o coração em que há lugar para o reconhecimento de sua culpa e para o arrependimento de seus pecados cometidos. Bendito é o coração de uma pessoa cuja consciência dói e permite que o pecado seja tratado como pecado, levando essa pessoa à confissão espontânea diante do Senhor e das pessoas por ela ofendidas. É a abertura da alma aflita que não suporta mais o drama da culpa dos pecados ocultos. Quem sabe, os planos de Zaqueu eram semelhantes aos planos da mulher do fluxo de sangue, pois ela dizia consigo mesma: se eu pelo menos tocar nas vestes dele, ficarei curada. Talvez ele pensasse aliviar sua consciência apenas vendo Jesus, mas Jesus, que a tudo e a todos conhece, não pensava assim. Ele queria uma conversa pessoal e particular com Zaqueu para ouvir dos seus lábios uma confissão espontânea, franca e sincera. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Vamos conversar um pouco. Você deve ter muitas coisas para falar para mim e eu quero ouvi-lo. E eu digo para você que é comum acharmos que somente decidimos bem quando conseguimos, através das nossas decisões e atitudes, atingir nossos objetivos, principalmente aqueles que dizem respeito ao dinheiro, ou quando conseguimos levar vantagem em algum negócio que fazemos com o nosso semelhante. E no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 a seguir, está escrito: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Revesti, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E Zaqueu, naquele dia, em sua própria casa, abriu seu coração para Jesus, que o perdoou dos seus pecados e o fez ver que a vida não se constitui na abundância dos bens que acumulamos, e principalmente quando esses bens são adquiridos de maneira clandestina, ou seja, roubando do nosso semelhante, como foi o caso de Zaqueu. Mas após ouvir Jesus, ele se comprometeu a reparar o mal que havia feito ao seu próximo e teve a felicidade e a grande oportunidade de ouvir de Jesus a mais significativa e importante declaração de toda a sua vida. E a declaração de Jesus foi esta: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas acham que a riqueza é sinônimo de bens materiais e que essa é a principal condição para se alcançar a felicidade. Esse conceito conflita em parte com o que Deus nos ensina a respeito do mesmo assunto. E Jesus Cristo disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas capítulo 9 e versículo 25. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos de 15 a 17, temos um ensino maravilhoso da palavra de Deus que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Após Jesus ter levado Zaqueu a conscientizar-se de que ele vinha levando uma vida irregular, vida essa que não agradava a Deus, Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, eis que resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E foi quando Jesus lhe respondeu: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Salvação no sentido espiritual, salvação da alma, salvação para que o homem viva eternamente na glória eterna com o nosso Criador. E daí por diante foi só alegria na vida de Zaqueu, porque após o encontro que ele teve com Cristo, a sua vida se transformou completamente. Daí por diante, o novo Zaqueu passou a ser um homem completamente feliz, embora já não tivesse tanto dinheiro. Daí por diante, ele passou a agir com honestidade, com sinceridade, com sabedoria e muitas vezes até mesmo prejudicando a si próprio para não prejudicar o seu semelhante. Isso é conversão genuína, é mudança de vida para melhor nos moldes do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se enquadrou no texto sagrado da Palavra de Deus que diz: fazei aos outros tudo aquilo que gostaríamos que eles fizessem a nós. Mateus capítulo 7 e versículo 12. Passou a ouvir e a obedecer a voz do Mestre que diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6 e versículos 19 a 21. Jesus continua passando, e assim como Zaqueu,
Milhões e milhões de outras pessoas o têm encontrado e têm sido salvas por ele. Vidas inúteis, vidas vazias, vidas sem luz, têm sido radicalmente transformadas após o encontro que tiveram com Jesus. E talvez você não precise escalar uma árvore para ver Jesus e ter um encontro com ele, como fez Zaqueu, mas quem sabe precisa fazer a operação inversa a de Zaqueu, ou seja, descer do seu egoísmo, da sua exaltação, da sua hipocrisia, da sua autossuficiência, da sua ambição, da sua arrogância, não somente para vê-lo passar, mas principalmente para recebê-lo em sua casa e em seu coração e dizer a ele: entra, Senhor, na minha casa, entra, Senhor, na minha vida. E o próprio Jesus vem ao nosso encontro dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3 e versículo 20. Amém. E graças ao nosso querido e bondoso Deus.